A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, 7 minutos com Deus, todos os dias palavra de Deus, porção da palavra, e é maravilhoso poder estar aqui mais uma vez, mais um dia, dividindo, compartilhando aquilo que Deus coloca em nossos corações e falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa te alcançar, te transformar, talvez você afastado dos caminhos do Senhor, que você possa voltar para a casa do Pai, ainda dá tempo. Ainda ontem na igreja, uma pessoa se reconciliou com Deus e disse: pastor, eu me afastei do Senhor quando veio a pandemia. A pandemia enfraqueceu minha fé, mas hoje eu estou voltando. Glória a Deus por isso. Que você possa, vendo esse vídeo, assistindo, ouvindo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify, possa pensar a respeito. Você sabe que existe por parte daqueles que pregam a palavra, por parte dos dispenseiros de Deus, insistir com aqueles que relutam em viver essa novidade de vida em Jesus. Deus nos cobra diariamente, e por isso que hoje 7 minutos com Deus está diferente, porque Deus me cobra diariamente o fato de ter que pregar a todas as pessoas que me ouvem pelo rádio, que me assistem pelo YouTube ou que me veem por algum canal, o Evangelho de Jesus. E aí eu me deparo com a carta de Paulo ao seu aluno, discípulo Tito. Um dia Paulo vai pregar e ele, Tito, aceita Jesus como Senhor e Salvador, talvez mais ou menos por volta dos 20 anos de idade. E Tito vai ser muito importante no ministério paulino, no ministério de Paulo, levando inclusive a carta. A segunda carta aos Coríntios, se não me falha a memória, ele vai ser o portador, ele vai levar essa carta. E ele vai ser muito importante em tantas outras situações. E Paulo vai mandá-lo a uma ilha chamada Creta, uma ilha muito difícil de ser pastoreada. E Paulo vai escrever uma carta pastoral para um jovem pastor, e Tito vai receber essa carta. Então, a carta de Paulo a Tito, essa epístola, tem coisas interessantíssimas que são ditas e precisam ser ditas e reverberadas nos dias atuais. Por exemplo, ele vai se referir a Tito como meu verdadeiro filho. De fato, ele, Tito, era um filho espiritual. Ele, Tito, tinha uma importância muito grande no ministério de Paulo. Muitas vezes Paulo pede a compreensão, a ajuda e a companhia de Tito, mesmo sendo esse jovem pastor. Você sabe que dentro da igreja que Tito estava pastoreando, havia muita gente misturando, engraçado que isso tem a ver com os dias de hoje, tinha muita gente misturando evangelho com fábulas judaicas, historinhas. É como nos dias atuais a gente vive pessoas misturando o evangelho com o chamado coach, autoajuda. Há uma misturaiada desse montão de coisas que não são de fato aquilo que diz a santa palavra de Deus. Então, lá em Tito, capítulo 1, é uma carta extremamente curta, são 3 capítulos que Paulo escreve, mas cada versículo tem uma importância muito grande. Mas lá em Tito, capítulo 1, verso de número 12, vai dizer assim: um deles, Paulo escrevendo para Tito, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ou seja, nervosos, e ventres preguiçosos, ou seja, comilões. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Hoje um pastor bravo que repreende não é aceito pela igreja que pastoreia, porque as pessoas se acham e acham que têm o direito de caminharem
com Jesus em conformidade com aquilo que elas creem, com aquilo que elas acreditam e não com aquilo que a Bíblia diz. Presta atenção que Paulo está falando para Tito. Tito, presta atenção, o povo que você está pastoreando aí, eles são mentirosos, eles são bestas ruins e ventres preguiçosos. Numa outra tradução está assim: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. E Paulo vai dizer: isso aí é verdade. Então você precisa repreender severamente, porque repreendendo severamente, eles vão encontrar a sã doutrina, eles vão encontrar aquilo que de fato os deixarão sãos na fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não estou aqui para te agradar, eu não estou aqui para dizer aquilo que você quer ouvir, eu estou aqui para pregar aquilo que deixa você são espiritualmente. Então você precisa abandonar uma porção de coisas. Desculpe. Ah, mas o pastor Jeremias não tem nada a ver com a minha vida. Eu tenho a ver com o evangelho. Eu tenho compromisso com Jesus que me chamou. Quem chama os obreiros é Cristo. E esse Jesus que me chamou hoje me dá autoridade para ministrar sobre a tua vida. Enquanto você não deixar essas coisas ruins que te acompanham ao longo do tempo, você não consegue florescer em Deus. Você não consegue frutificar em Deus. Tudo para você é ruim, tudo para você não presta, tudo para você tem defeito, nada para você tá bom. Por quê? Porque você quer misturar o evangelho com aquilo que você gosta e não com aquilo que você precisa. E você não precisa de outro tempero, de outra comida que não seja a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo para Tito, eu estou reverberando hoje aqui. A carta de Paulo a Tito é muito genuína e verdadeira. Nós precisamos nos alimentar de palavra, nós precisamos buscar a palavra, mas nós precisamos deixar. Tanto que Paulo lá na frente vai dizer assim: olha, é muito importante, aliás, importante demais, que as pessoas passem pelo batismo e recebam o Santo Espírito. Olha lá, não, Tito 3, verso de número 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, batismo, e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. Então é hora de parar de reclamar, é hora de parar de ver defeito em tudo, é hora de parar de falar mal dos outros, e entender o evangelho como ele é, puro e genuíno. Jesus o Cristo morreu por você, lá na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados e te deu alegria, paz, saúde e felicidade. O que passar disso? Palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna. Pastor não tem que ficar passando a mão na cabeça do pecador. Pastor tem que advertir o pecador de que aquilo que ele fez é pecado e não deve ser feito de novo. Doe a quem doer, a verdade precisa ser dita. Paulo vai dizer: repreende-os severamente. Para quê? Para que sejam sãos na fé. Essa palavra hoje está mais voltada para pastor do que para ovelha, porque tem muito pastor atualmente admitindo muita coisa errada de ovelha só para não perder dízimo e oferta. E eu estou aqui para dizer a você: procure uma igreja onde tem um pastor, sim, que se necessário for, te repreende com severidade. Deus é amor, mas é justiça. E a ira de Deus é o cumprimento desse juízo. Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Alimente-se da palavra de Deus e vai deixando essas coisas para trás. O quê? Mentira. O quê? Esse jeito tempestuoso e nervoso teu. O que mais? Esse jeito de contenda. O que mais? A fofoca. O que mais? Tantas outras coisas que você muitas vezes fortalece, ou seja, fortalece a carne e não alimenta o espírito. O que vai alimentar o teu espírito é a palavra, e se o espírito sobressair sobre a carne, você começa a se converter de verdade. Senhor, em nome de Jesus eu abençoo todos aqueles que estão me ouvindo, que essa palavra fiel e verdadeira entre em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo episódio do 789
quase 10 minutos com Deus. Deus te abençoe.